Presume-se que o que acontece na vida, por exemplo, vamos dizer alguns acontecimentos. A gente está esperando um ônibus que não chega nunca. Aí chega uma outra pessoa no ponto de ônibus e começa uma conversinha. Digamos que a gente está esperando para ser atendido no pronto-socorro. Já se passaram 3 horas, 4 horas e não chamam a gente. E a gente está lá e vai chegando pessoas, sendo uma pessoa do lado, conversa aqui e vai, e não chamam a gente. Aí espera, a gente está esperando. Digamos que a gente está dentro do carro guiando para ir para uma outra cidade e a gente tem que esperar o carro cumprir aquele trajeto para chegar na outra cidade. Aí espera. Digamos que a gente está esperando os dias passarem para chegar nas férias ou para chegar numa data de um concurso. E durante a espera se faz alguma coisa. Mas aquela espera, aquele ato de esperar, a ação de esperar, não dá para ser modificado. Então, a tendência é fugir daquilo. Então o cara está guiando o carro, ele liga uma música para distrair a cabeça. Ele liga a rádio, aí ele fica sabendo de informações. Digamos que ele pega o celular e fale com alguém no celular, porque ele precisa fugir daquela ação de não fazer nada. O tempo passar, o tempo tem que passar. A espera no hospital, a espera no ponto de ônibus, aquela conversa, né? Então a ação de esperar é chata. E ela gera situações de fuga daquilo, para o tempo passar mais rápido. Então vamos jogar um joguinho, está chovendo, a gente foi para a praia, está chovendo e não dá para fazer nada, a gente ficou preso na casa. Então o que vai fazer? Vamos jogar um joguinho lá, a Víspora, puxa, quantos jogos antigos, né? Não sei. Eu só estou pensando como antigamente, jogos de tabuleiro, né? Aí a reunião dos amigos ali, vai para a cozinha, faz lá o bolinho de chuva, né? Eu acho tudo isso muito chato. Então quando a gente vai escrever uma história, se a gente pensar em ações, por exemplo, uma ação, eu estou me preparando para uma viagem, não estou esperando, estou me preparando para uma viagem, eu estou fazendo as malas. Aí eu imagino que essa ação combine com as falas, não é escapismo. Então, será que vai fazer frio? Será que não vai? Dá uma olhada nessa blusa, você acha que é muito quente? Abre o armário, vai lá ao guarda-roupa, tira a blusa. Aí fala, eu tenho uma outra, se quiser eu te empresto. Espera aí, eu já vou pegar. Aí vai lá, aí começa a arrumar as coisas. Né? Então o diálogo e a ação física de arrumar a mala termina quando terminou de arrumar a mala. Olhando o relógio, alguém vai passar com o carro e vai colocar a mala dentro do carro e eles vão entrar dentro do carro, muda a locação. Aí eles vão indo. Entendeu? Como a ação e o diálogo estão amarrados e estão construindo uma parte da ação. Não é? A espera seria uma não ação. Então, vamos ver que a ação de se preparar, né, fazer as malas, todas, ligar, deixar o recado, ligar avisando, pedir para alguém passar, desmarcando uma coisa, coisas assim vão acontecendo, instante a instante, e a história vai sendo contada. Isso que é o legal, que a ação, né, a ação não seja chata, não seja uma inação. A espera é uma inação. E daí todos sentados por volta da fogueira começam a contar histórias. É muito legal isso no escapismo, onde a gente vai jogar uma série de flashbacks. Né? Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu quero escrever histórias que elas atirem para frente e que a fala tem a ver com a ação. Né? E... caramba, eu vou apagar tudo isso de novo? Não, eu vou ouvir. Depois eu tento continuar. Pronto, já ouvi. Achei muito interessante. Acho que está construindo um raciocínio positivo para eu mesmo me guiar
essa dicotomia, olha que palavra, né? Que uma coisa são os diálogos, outra coisa são as ações. Na verdade, tanto ação e diálogo estão juntos. Um diálogo pede uma ação pede um diálogo. As falas durante a própria ação. Então a gente tem que imaginar cenas progressivas instante a instante, né? A ação, não uma inação. Então, para o filme não ser chato, a não ser que a gente queira fazer uma experiência cinematográfica ao estilo do Tarkovsky, onde o escapismo é uma coisa maravilhosa de uma criança. Imagina uma criança na infância, ela está sozinha em casa, e aí é o escapismo. Aí ela começa a brincar de faz de conta, e a imaginação dela começa a fazer o tempo demorar muito para passar, e isso é positivo. Lembra quando criança? Eu lembro na rua Santos Dumont, aqui em Botucatu, eu tinha 8, 9 anos, e eu brincava com Playmobil. Meu pai ficava louco de bravo, porque não tinha mais idade para brincar com isso, aqueles papos, né? E o que acontece? E quando criança demora muito mais o tempo para passar. É muito mais demorado. Só que a criança, em contrapartida, tem ferramentas também, né, de imaginação muito mais potente. E eu lembro que aquelas tardes sozinho, que eu era largado em casa, os pais trabalhando, né, o avô e a avó estavam na casa da frente, a gente na casa dos fundos. E eu lembro que o colorido das coisas, aquela brincadeira, muitas vezes sozinho, né? Sozinho era muito difícil. Ou se tinha um amigo brincando. Resumindo, se o meu filme é sobre escapismo, ao estilo do Tarkovsky, uma experiência de você retomar a infância, e daí toda uma estrutura dramatúrgica de tentar quebrar a inação, então a gente vai buscar a inação para poder sentir o cheiro das coisas, ver a cor de cada coisa, o som de cada coisa, para tentar colocar o espectador dentro do filme. Então, uma sinestesia, uma experiência que o cineasta faz, que na minha época chamava filme arte, e que o Tarkovsky domina como ninguém isso. E esse é o cinema dele. A escrita do roteiro dele tem que contemplar essas questões. Então, a inação, o tempo parado, aí vai ser preenchido com sinestesia, que é aquela coisa que a gente tinha quando criança, né? As experiências táteis, ou de cheiro, ou de... deu para entender, né? Mas não é isso que eu quero trabalhar. Quem sabe, eu chamo de efeitismo isso, porque é só um efeito, isso não preenche páginas de roteiro. O que preenche páginas de roteiro é aquela ação onde o diálogo e a ação se confundem. Então você não está criando muito os diálogos. É que o meu personagem tímido está relutando para fazer as malas. E tem um outro personagem, pode ser a mãe, o filho, que está ajudando ele a fazer as malas. E ele está distraído, ele está enrolando. E daí fala, você não vai preparar suas malas, você não vai pegar as coisas? Então, lá você vai precisar disso. Ó, tem pernilongo lá, tem repelente, tem que comprar tal coisa. Você não vai passar no supermercado para comprar o que vai levar? Lá é muito caro as coisas, você tem que levar. Você não está animado com o acampamento, com o negócio? Tô sim, não, eu vou, ainda é cedo. Até a gente descobrir que esse personagem não quer ir, por algum motivo. Aí, de repente, uma ligação, aquele motivo que fazia com que ele tivesse medo de ir, é transformado. Então, de repente, ele passa a querer ir. E daí ele está meio atrasado. Entende como que a fala e a ação e o personagem, quem é aquele personagem naquela ação, e como é modelado essas coisas? A ação, as falas que a ação pede automaticamente e que
tipo de ação, que tipo de fala que esse personagem vai sugerir para a gente criar essa estrutura. Então isso começa a se tornar interessante. A cena é uma cena comum, identificável, mas ela está tirando para frente, mas ela está mostrando o personagem, está mostrando todo o entorno, a expectativa, a espera, né, do que vai encontrar lá, o preparo, né, até chegar a carona. Aí, digamos, entraram no carro, e daí a coisa vai transformando, vai progredindo até a chegada no local, né? Aí aquelas histórias, né? Eu ia falar lá da jornada do herói, eles trabalham isso. Mas isso no momento não me interessa. Eu assisti o Barbarian, que é um filme na Netflix agora, que a primeira cena são 2 atores só. São 20 minutos a primeira cena, 24 minutos, por volta disso, onde só tem 2 atores. E é fantástico. Depois o resto do filme não aconselho nem assistir, porque eu assisti um pouquinho mais, o Talamonte falou que já tinha sido, que não era tão interessante o final, eu assisti um pouco mais, mudou. Então o que me interessa de assistir, eu assisto e paro, porque aquilo vai me cativando, sabe? Eu vou assistindo, o que está me cativando eu vou assistindo, aí eu paro para degustar. Quando eu sinto que perdeu, soltou a atenção, eu paro. Né? Não me interessa a proposta do cineasta. O cineasta fez um filme de 1h30, 2 horas. E eu sou obrigado a assistir tudo numa sentada só. Não me interessa. Eu estou degustando. Se a primeira cena é interessante, o ator está bom, eu estou entendendo o instante a instante, está me prendendo aqueles diálogos, aquela curiosidade. Aí eu entrei ali, vou indo. Quando eu sinto que o roteiro parece que mudou o roteirista, que agora é outra, mudou tudo, quebrou, ele perdeu a mão, ele perdeu o jeito de contar aquilo, passou a me decepcionar, criou expectativas em mim que não deu conta depois. Eu paro. Aquele cineasta já fez um bem danado para mim, aquele contador de história. Aquilo me serviu muito, né? Foi importante, eu não preciso ir até o final, né? Para mim, para o estudo de contar história, de escrever histórias para o cinema, é isso que me interessa. Até aqueles jargões que falam, tipo, eu vejo para eu não cometer o mesmo erro. Então, eu achei que ele errou, então preciso tomar cuidado. Então, às vezes eu vejo um filme que eu não estou gostando até o final, ruim, justamente para eu ter ideias, né? Meu cérebro disparar possibilidades que eu gostaria de ter visto ali. Então, como exercício, também funciona, também. Né? Então são 2 escutas, duas maneiras de assistir, parando o filme ou assistindo mesmo sem gostar, para disparar coisas na cabeça de aprendizado para o escritor, né? Para o escritor, para o ator, para o cineasta, né? Seja escrever um livro, né? Nesse ponto a gente está vendo a escrita para o ator. A gente está olhando o ator só fazendo caras e bocas ali, dentro do contexto da cena. Aí as falas, durante as falas, como ele está escondendo coisas e nos mostrando coisas. Então é tipo assim, não conte, mostre. O cinema tem que ser assim, você não conta, você mostra. E não é bem assim. Na verdade, em outro áudio eu estava comentando, eu apaguei aquele trecho que estava interessante. Os Mortos, da Lígia Fagundes Telles. Aliás, os contos da Lígia são cinematográficos, né? Ela era casada, né, com um cineasta, ajudou a adaptar roteiro do... Como é que é? O Dom Casmurro? Acho que foi o Dom Casmurro. E é o seguinte, ela tem muito diálogo e tem a descrição da ação. Ela tem a rubrica, se pegar assim... Eu li os contos da Lígia quando eu era mais jovem, e eu não entendia a formatação de roteiro de cinema, essa divisão certinha das locações, né? A sequência. É chamada escaleta, que é o esqueleto. Então acontece algo num lugar. Aí eles saem daquele lugar. Se na nossa história é na casa, no quarto, fazendo as malas, aí eles saem para a frente da casa, ainda está na locação, só que do lado de fora.
e tem um horário do dia. Aí eles entram dentro do carro, a locação passa a ser dentro do carro. Então esse movimento é do cinema, de mudar a locação para facilitar a filmagem. E sempre deixar específico por causa da luz, se é do lado de dentro ou do lado de fora, para ver se é luz, né, do sol, como é que é isso. Então é um misto de nos contar a história e ao mesmo tempo de facilitar, organizá-la para poder ser filmado aquilo, né? Então, o que eu quero dizer é que o teatro é uma locação fixa. É como se fosse a rota da fogueira. O teatro é chato, por excelência. Só que o escapismo da encenação... Por exemplo, o Círculo de Giz Caucasiano é uma peça de teatro do Bertolt Brecht. Então, o que aconteceu ali na história? Eles estão no armistício. O inimigo veio... E os vizinhos ali daquela área rural, uns cuidavam dos animais e outro da agricultura, uma coisa assim, tipo uns tinham lá o queijo, o leite da cabra, e o outro tinha as sementes, né, feijão, sei lá, não sei, da plantação. E acontece que o inimigo veio e um desses grupos, que era dono da terra vizinha, fugiu. E aquele que ficou, defendeu a terra do vizinho dele que fugiu. Quando o vizinho voltou, reclamando de volta a terra, aí eles falaram, mas vocês fugiram, nós protegemos, ficamos lutamos, protegemos a terra, será que nós temos que devolver a terra para você? Né? Então ficou essa questão. Aí o que acontece? Olha só, eles fazem uma encenação teatral ali, nesse armistício, onde cada um fornece um tipo de alimento, como se fosse uma festa. Então tinha um artista no grupo lá, viajante assim, que resolveu encenar uma história que tem tudo a ver com a questão, né, que chama O Círculo de Giz Caucasiano. Aí começam a contar o metateatro, o teatro dentro do teatro. É isso que eu quero dizer que é o resumo do teatro. É um local parado, como uma fogueira à noite, onde pessoas começam a contar histórias de terror, começam a sentir medo ali. No caso do Círculo de Giz Caucasiano, eles contam a história de um reino que tem, né, o rei e a rainha, e acontece que esse reino está sendo invadido e a criança pequenininha, que é o herdeiro, é abandonado na fuga. Então a rainha larga a criança e a babá fica com a criança. Então é o Círculo de Giz Caucasiano. Lembra o lance do rei Salomão? Com quem vai ficar a criança? Então é meio isso que se discute, porque no andamento da história, o antigo rei retoma o poder, porque o poder tinha virado. O atual rei perdeu o trono. E a babá fugiu com a criança e adotou ela como filho. Aí acontece que lá para frente, a criança é pequenininha ainda, mas já passaram-se anos. E a babá pegou amor, e a mãe verdadeira abandonou a criança. Então, o juiz Asdak, que também tem uma história só sobre o juiz, ali dentro dessa peça, tem um capítulo, né, uma passagem. É muito bonito essa história. Aí que eu estou dizendo, o que é contar a história? Não conte, mostre. Então, na verdade, no teatro, eles estão encenando também, estão mostrando. Então não é só um artifício do cinema, estão mostrando. Mas é um escapismo, porque eles estão lá, naquela situação, naquele impasse de resolver um problema, resolveram contar uma outra história análoga à questão, né? E no final fica, como todas as histórias do Brecht, né, uma interrogação. E agora? O que você acha? Com quem fica a Terra? É um tema bem pesado, porque questiona, né, o que é isso, se é o dono é quem cuida, ou o dono é aquele que é o herdeiro natural do sangue, quem era a tradição, ou que abandonou, que faz mau uso, ou aquele que tem amor, sabe? Tem a ver com o filho adotivo, com o filho de sangue, né? O que é mesmo? Quem é o dono daquilo, né?
E envolve essa questão dos sem-terras, aquelas questões que a politização distorce muita coisa, né? O Brecht tem um teatro muito pertinente, muito bacana. Ele faz pensar essas questões, mas ele não dá resposta no final. Mas fica óbvio, né? Subentende-se. É assim que ele trabalha. Então, eu estou dizendo sobre teatro, sobre cinema, sobre uma escrita que tenta fazer a ação, que tenta mostrar onde o diálogo e a ação estão juntos, não é separado. Por exemplo, uma conversa que não tem a ver com a ação. Nós estamos ação de esperar. Para passar o tempo, a gente vai conversar. Sem usar flashback, sem ir na imaginação. Só conversando, falando as coisas. E o tempo não passa. Então eu estou mostrando que o tempo não passa. E o tempo não passa. E o tempo não passa. E fala sobre o assunto. Aí discute. E descobriram no meio da conversa que eles são parentes. E ele está falando de uma pessoa, o outro percebeu que é a mulher casada com aquele cara. E agora? E é o patrão dele, vai perder o emprego. Não, mas ela está em via de separar dele. Entende? Então, essa construção desses desentendidos de cena, de instante a instante, porque é uma cena única, né? A locação é a mesma, é a espera. Criou-se muitas histórias interessantes onde se revelam dois personagens e criam vínculos. Mas não é isso que eu quero. No caso, para palco, seria um desafio, para teatro, seria interessante. Eu quero não uma espera. Eu quero uma ação dentro do fio condutor da passagem do tempo. Então, tem um evento lá para frente, tem o preparo, tem os encontros, né? Então, a pessoa está sozinha, quer encontrar uma namorada ou um namorado. Então, existem vários dispositivos que ele vai tentar para encontrar. Aí tem o melhor amigo, a melhor amiga, entendeu como a história vai indo? A gente tem uma proporção na história, uma estrutura. E depois a gente tem um desenlace no final. Então sempre tem o triângulo amoroso, daí aparece o outro, blá, blá, blá. E são histórias bem legais essa, que dá para ser contada.